Que a graça, a paz, a misericórdia, o consolo estejam inundando nossas mentes e corações. Essas dádivas vêm do nosso Deus Criador e sustentador. E ela é emanada de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é transmitida a nossa mente e coração através do Espírito Santo de Deus. Hoje vamos refletir um pouco sobre a esperança, uma das dádivas do nosso Deus e Pai. Vamos ler em Lamentações 3:21 para a nossa pequena reflexão. Em capítulo 3, versos 21, diz a palavra: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, somos gratos, ó Deus, porque o Senhor está ao nosso lado, nos orientando e nos direcionando as nossas vidas, ó Deus, como acabamos de ler nesse instante. A Tua palavra, Senhor, está presente em nossas vidas e nós podemos, ó Deus, a cada dia desfrutá-la para a nossa vida diante do Senhor. E nesse instante, ó Deus, fala conosco, ó Pai, porque necessitamos da Tua direção em nossas vidas. Oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto que eu escrevi há alguns dias passados sobre a esperança. E esse texto diz o seguinte: palavra do profeta Jeremias após um ministério profético e sacerdotal durante 46 anos, tendo passado por perseguições, ameaças de morte e prisão, chegando a declarar: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Esse texto encontra-se em Jeremias, capítulo 8, verso 18. A sua tristeza era ver o seu povo mergulhado na idolatria e desobedecendo os preceitos do Senhor. Apesar de todo esse sofrimento e turbulência, ainda pôde afirmar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram para sempre. A sua esperança estava firmada no Senhor Deus, mas teve momentos de desesperança quando afirmou: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Então ele expressa: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. O profeta percebeu que havia necessidade de uma mudança no seu interior, no seu pensamento, porque continuava refletindo sobre as mazelas, sobre a sua vida, esquecendo-se da esperança que o Senhor lhe deu para vencer as barreiras e as lutas, esquecendo-se das misericórdias do Senhor durante o seu ministério de 40 e poucos anos, quando o Senhor se fez presente na vida dele. Sentiu o desejo de esquecer os revés da vida e olhar para as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus assim nos direciona em Filipenses capítulo 4, verso 8. Encontramos a seguinte palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Notamos que o profeta percebeu que havia necessidade de uma autorreflexão na sua vida. Assim ele o fez. Acredito que eu e você temos as mesmas necessidades de fazermos uma reflexão e ver aquilo que está nos aborrecendo, que está nos levando à tristeza, à amargura, coisas do passado, que muitas vezes nós não conseguimos deixá-las e ficamos refletindo, remoendo e vivenciando aquilo que já passou. Temos que
lembrar das palavras que Paulo colocou aos filipenses, que nós devemos esquecer as mazelas e lembrarmos das coisas boas que o Senhor nos oferece. Dando sequência ao texto que escrevi, estamos vivendo nestes últimos tempos situação análoga à do profeta Jeremias. O país está sem direção humana, gerando crises financeira, política, institucional, de saúde, moral, desemprego, escassez e, acima de tudo, uma crise eclesiástica. Quando se fala muito sobre o cristianismo, mas vivencia-se pouco o cristianismo. E isto entristece o coração de Deus. Talvez você esteja passando por muitas dificuldades, sem saber o que fazer com seus compromissos financeiros, como cuidar da sua saúde e dos seus familiares, sem esperança de solução. A palavra de Deus mostra onde há esperança, há solução. Em Efésios capítulo 3, verso 20, encontramos na palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A palavra também nos dá a certeza do amor de Deus. Em Romanos 8, capítulo 8, versos 31, diz a palavra: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus Cristo é a nossa fonte de esperança. Por isso, a palavra nos lembra, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, encontramos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa expressão, somos os mais infelizes de todos os homens, nos aponta que não é só apenas a vida terrena, mas temos a vida celestial. Como falamos no início das dádivas do Senhor, a maior dádiva é a salvação em Cristo Jesus. E nós cremos e passaremos por várias lutas e dificuldades nessa caminhada terrena, mas nós temos a esperança de um dia estarmos com Cristo, gozando de todas as bênçãos, a comunhão com o Senhor na glória eterna. E para concluir, que as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versos 13, sejam realidade em nossas vidas. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Gostaria de deixar para os irmãos mais uma palavra de esperança e que nos ajuda a atravessar as dificuldades por que passamos. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1, nos versos 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles vos tornarão brancos como a neve. Assim que, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. As dificuldades, as lutas por que passamos, se estivermos diante do Senhor, Ele nos dará o melhor desta terra, ou seja, a paz necessária para que possamos caminhar sempre na sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém.